Então vamos lá, iniciação ao Espiritismo, aula 2. Hoje o tema é a natureza do ser e dos mundos. Pode mudar, André. Quem somos nós? Nós não somos corpos que têm um espírito, né? Todos nós somos espíritos vivendo uma experiência material. É aquilo que eu já falei em outras aulas. Todos nós somos espíritos, alguns encarnados, outros desencarnados. A única diferença é que nós encarnados, nós temos um corpo material, o corpo físico. E os desencarnados já não mais, né? O espírito é o princípio inteligente do universo. Ele é individualizado, ou seja, cada um tem o seu jeitinho, tem a sua maneira, né? A essência do ser é espiritual, ou seja, todos nós, a nossa essência é espiritual. O corpo, né, o nosso corpo físico, ele é apenas a vestimenta temporária, que todo mundo já sabe, né? A gente falece, morreu, o corpo fica, e aí o nosso perispírito, ele continua se desenvolvendo, né, e evoluindo, e é o que a gente carrega vidas após vidas, né? Pode mudar, André. A justiça do ponto de partida, ou seja, quando todos nós começamos, né? Simples e ignorantes, todos nós somos feitos da mesma maneira, partimos do mesmo princípio, não teve um beneficiado e o outro prejudicado. Todos nós nascemos simples e ignorantes. Deus cria todos os espíritos sem conhecimento prévio e sem mérito ou demérito, ou seja, não tem um bom e um ruim. Todos partem do mesmo ponto. A evolução depende exclusivamente do livre-arbítrio, ou seja, o que cada um vai fazer com as ferramentas que lhe é dada, e a mesma ferramenta é dada a todos, né? E das experiências de cada um, ou seja, o que cada um vai fazer com o seu livre-arbítrio, com essas ferramentas, é o que vai determinar se você vai desenvolver um pouco mais ou um pouco menos, se você vai estar à frente ou um pouquinho atrás do outro, entendeu? Mas todos nós fomos criados iguais, simples e ignorantes. Pode mudar. A natureza trina do homem. Trina porque, né? 3. Espírito, perispírito e o corpo físico. Então, ali, ó, o corpo físico, vamos começar ali, ó, de trás para frente, do 3, né? Então, o corpo físico é o que nós temos aqui, né? É o que nós temos agora. É o invólucro imaterial, é um invólucro material e temporário, nossa casca, né? Temporário, porque, né, como já foi dito, quando a gente desencarna, ele fica e ele decompõe. No intermédio tem o perispírito, que é o nosso corpo fluídico, ele é semimaterial. Tá vendo? Ele está no meio, ele é uma interface. Ou seja, como que a gente pode colocar? Aqui, ó, tem o nosso corpo e junto ao nosso redor, um pouquinho maior, mais expandido, tem o nosso perispírito. E já no primórdio, lá no nosso início, é o espírito. É aquela centelha divina que fala na Bíblia, que a gente já conhece, né? É aquele início, aquela fagulha, a centelha divina. Essa é o espírito. Então ali, o espírito, ele é um ser inteligente e imaterial. O perispírito, né, que é o que está um pouquinho mais expandido do que o nosso corpo, né, o perispírito, e o nosso corpo físico é nossa parte material. Pode mudar, André. O elo de ligação, espírito, perispírito e matéria. O perispírito é o invólucro semimaterial, que serve de intermediário. Semimaterial por quê? Nós não conseguimos vê-lo, né? Eu olho aqui para vocês, eu tenho uma visão normal, eu não tenho nenhuma mediunidade de clarividência, nada, eu não consigo ver a aura de vocês, nada desse tipo. Mas a gente sabe que quem tem esse tipo de mediunidade, ela consegue, né? Captar, às vezes consegue ver. Às vezes a pessoa está com uma densidade áurica, às vezes a pessoa tem uma vibe bem boa, quem tem esse tipo de mediunidade, ela consegue, ao olhar, a áurea que o pessoal fala é o perispírito, né? Ele é semimaterial por quê? Porque durante, por exemplo, em sessões de materialização que precisa de usar matéria para poder dar forma àquele espírito, materializar o espírito, aí é usada uma matéria inorgânica e ela dá forma para isso. Por isso ele é semimaterial. Nós não o vemos, mas quando necessário dá para manipular esse material. Ele serve de intermediário. Como o perispírito é imaterial. O espírito, desculpa, ele é imaterial. Ele agiria sobre a matéria densa, que é o nosso corpo, sem um intermediário.
O perispírito é a tecnologia que permite essa interação, ou seja, tem o nosso corpo, lá no primórdio tem o espírito e no meio tem o perispírito. O perispírito, como nós já dissemos em outras aulas, é onde a gente imprime tudo o que acontece com a gente, tanto de bom quanto de ruim. Tudo que envolve emoção e a gente imprime, né, é nesse perispírito. E é o que a gente leva para as nossas próximas existências, e é o que vai determinar também nas nossas próximas vidas, e até mesmo nessa, as nossas tendências, né? Alguns dos nossos gostos, das nossas afinidades, é o que já está impresso no perispírito. Então, quando dá um exemplo assim rápido, por exemplo, a pessoa que ela já nasce, ela tem pré-determinado um dom para música. Foi porque em outras existências ela já teve acesso, né, a essa aptidão da música, e como ela desenvolveu isso com muito gosto, ela envolveu emoção, ela imprimiu isso no perispírito dela. Então, quando ela desencarnou e ela veio para essa outra vida, ela já traz isso. Então, às vezes a gente olha, por exemplo, crianças, tá lá novinho, ele já tem afinidade com música, com arte, com a tecnologia, porque ela já teve contato com aquilo ali em outras vezes, e aquilo foi imprimindo no perispírito dela. Então, ela, mesmo depois que ela falece, como o perispírito ele vai evoluindo, ela traz aquilo ali. Ela traz tanto que foi impresso de bom, quanto que foi impresso de ruim, né? Os medos, os traumas, né? Tudo isso também fica impresso no nosso perispírito. Pode mudar, André. Como o espírito interage com o corpo? Transmissão. Transmite as vontades do espírito para o corpo. Modelagem. Molda o corpo físico durante a encarnação. Recepção. Recebe as sensações do mundo material para o espírito. E memória. Retém a individualidade e memória após a morte, que é o que eu acabei de falar. A gente traz, né, mesmo a gente reencarnando, a gente traz memórias porque isso ficou impressa no nosso perispírito. Pode mudar, André. O que acontece na desencarnação? Então, quando a gente morre, como que funciona? A morte, ela é apenas o descarte do invólucro físico, né, do nosso corpo. Graças ao perispírito, o ser mantém a sua forma, a sua memória e a sua individualidade. O espírito não se torna algo vago ou abstrato. Ele continua sendo ele mesmo. Por isso que cada um tem o seu jeitinho, porque cada um vai imprimir ali no teu próprio perispírito os seus gostos, as suas vontades, os seus desejos, né? Por isso que cada espírito ele é individual. Nós temos uma memória de individualidade. Pode mudar, André. Ali na escala evolutiva, ó, lá embaixo está o serzinho, né, como nós agora, e lá no alto já está um ser, você vê, mais desenvolvido, ó, ele já tem um perispírito mais amplo, né, está mais radiante. Então ali, ó, para a gente sair ali da base da escadinha para chegar lá no topo, né, tem uma escala de evolução. Então a classificação dos espíritos, ela não é arbitrária, ou seja, ela não se dá a troco de nada, né? Ela é baseada em progresso. Então, veja, você tem que ir galgando os degraus, você tem que ir subindo um por um. Você não consegue pular dali de baixo, né, da situação primária que você tá, para lá de cima evolutivo. Você tem que ir devagarzinho, você vai evoluindo. E por isso a importância também da reencarnação, porque a gente vai vagarosamente, a gente vem reencarnando, evoluindo e melhorando, evoluindo. Por isso que também a gente sempre fala a necessidade da gente se observar, né? Para a gente poder ir moldando e conduzindo isso daí, porque é o que vai determinar a nossa ascensão. Como foi dito anteriormente, ali na base tá todo mundo igual. Todo mundo nasceu, simples e ignorante. Aí conforme você vai ali, ó, subindo o degrau, é o que vai determinar se você vai melhorar ou vai ficando um pouquinho, melhorar ou ficando um pouquinho. Né? Vai do quanto você vai se aprimorando e se envolvendo com a sua caminhada ali. Então ali, ó, dentro dessa escalada, desse progresso, tá o progresso moral, né, que são os nossos valores morais, né, a nossa bondade, né, a nossa caridade, como a gente auxilia o próximo, isso a gente sabe que ajuda a ascender, né, na nossa evolução. Então, valores morais, bondade, caridade, resiliência, paciência, né, são bons valores.
Tudo isso determina o nosso progresso. E também a gente sabe que o nosso progresso intelectual, o nosso conhecimento, o que vocês estão fazendo agora. Vocês estão buscando conhecimento, estão estudando, estão buscando melhorar. Eu tenho praticamente certeza que tudo que eu estou dizendo aqui agora vocês já sabem, mas ainda assim vocês estão expostas à informação e eu tenho certeza que o que está acontecendo aqui vocês ainda vão pegar e vão conseguir melhorar ainda mais para vocês. Ou seja, vocês estão progredindo. Não só vocês, também quem não vem, faz o estudo em casa, ou às vezes não faz um estudo específico, mas tem contato com outras formas de conhecimento, né? A gente ouvir o próximo é uma forma de ganhar conhecimento. A gente auxilia e a gente também aprende. A gente ajudar o próximo, fazer um trabalho voluntário, uma caridade também é uma forma de ganhar conhecimento, né? Quando a gente está em contato com a situação, às vezes, das outras pessoas, a gente aprende com isso. Não necessariamente a gente senta e estuda, mas a gente também aprende com a experiência dos outros. Então, são maneiras da gente galgar, né, nossos degraus e chegar até lá em cima e progredindo. Pode mudar, André. As 3 ordens principais. Primeira ordem dos espíritos puros, né? É aquele que está lá em cima na escadinha. A ordem do meio, que são os bons espíritos, né? Que aí é o que a gente já fala, que são os nossos mentores espirituais, né? Eles já estão um pouquinho acima da gente, então eles conseguem nos orientar e nos conduzir na nossa caminhada. E na terceira ordem, são os espíritos que eles já são assim imperfeitos. São aqueles que eles ainda estão um pouquinho mais abaixo na escadinha, mas, né, estão melhorando, estão tentando se aprimorar. Então lá em cima, na primeira ordem, espíritos puros. Eles são despojados de qualquer influência material e eles já têm uma perfeição alcançada, né? Não tem nem o que se dizer. Se fosse dar um exemplo, Jesus, né? Não tem o que questionar. É inquestionável, né? Ele é 10 de 10 em todos os quesitos, né? Segunda ordem são os bons espíritos, que é o espírito onde já predomina ele já tem o espírito, a parte espiritual dele já tem um predomínio sobre a matéria, ou seja, ele já não tem tanto aquele apego à matéria, aqueles valores, ele já não gosta, por exemplo, de dinheiro, de poder, ele já não tem ganância, ele já não tem vaidade, ele já não se apega a títulos, né? Então, para ele, pouca diferença faz se ele tem uma posição de liderança ou se ele não, para ele não faz diferença. Porque essa parte, o espírito, a parte espiritual dele já está mais predominante do que essa parte material, né? Que são baixos valores morais. Ele já tem um desejo do bem que predomina. Então, acima de tudo, nele o que predomina é sempre o auxílio, é sempre o bem. E ali na terceira ordem são os espíritos imperfeitos, né? Que é onde a gente se encaixa. Nós estamos como os espíritos imperfeitos. Como eu disse, nós estamos ainda lá embaixo na escadinha, mas a gente está tentando melhorar, né? Toda vez que a gente entra em contato com essa parte moral, a gente vai se melhorando, se aprimorando, né? E vai galgando ali os degraus para poder se aperfeiçoar. Então, ali dentro da ordem dos espíritos imperfeitos, né? Tem o predomínio do quê? Dos bens materiais, tudo que está arraigado ainda à matéria, né? A matéria predomina sobre o espírito. Então a gente ainda gosta, a gente ainda tem necessidade. A gente tem necessidade de alimento, de sono, a gente tem necessidade de interação física, né? A gente não consegue viver isolado. Um morando aqui, outro morando sem contato. A gente precisa de contato humano, a gente precisa de interações, a gente precisa de trabalhar, a gente precisa de tudo isso. Os espíritos que estão ali na segunda, terceira ordem, eles já não estão mais tão vinculados a isso. Eles fazem essa parte de trabalho, não é para ganhar dinheiro, entendeu? Não é para ganhar, não é para nada disso. Eles fazem pelo mérito de ajudar o próximo mesmo. É diferente da gente, a gente ainda trabalha porque a gente precisa de alimento, de comida, de roupa, de moradia, né? A gente ainda gosta de poder, a gente ainda gosta de status, né? A gente ainda está muito preso a isso. Então, aqui na nossa categoria, nós ainda estamos propensos ao mal, né? A culpa, a sentimentos de ódio, de raiva, de mágoa, de rancor, de culpa, tudo isso ainda está ali, ó, na terceira ordem. Somos nós os espíritos imperfeitos. O que não quer dizer que a gente não possa melhorar. A gente está aqui para isso, né? Para aprimorar. Pode mudar, André. A pluralidade dos mundos habitados, né? Pluralidade dos mundos porque não há um só.
há várias moradas na casa do meu pai, né? Então são vários mundos, há uma pluralidade. O universo, ele é repleto de mundos que servem como moradas e como escolas. A natureza do mundo, ela é compatível com o nível evolutivo dos espíritos que ali habitam. Não estamos presos à Terra para sempre. Bom, levando então isso em consideração, se a natureza do mundo ela é compatível com o nível evolutivo dos espíritos que aqui habitam, como vocês consideram? Qual é o nosso grau de evolução? Alto ou baixo? Se é compatível com os espíritos que aqui habitam? Está bem baixo, né? É baixo. A maioria ainda, nós estamos no imperfeito. Entendeu? Então, assim, a mundos ainda é mais... Para nós tá bom, porque a gente não, como não, né, não frequenta os outros, a gente não tem base de comparação. Então, para a gente tá bom. Agora, há mundos melhores. Então, e como que determina isso? Pelo tipo de habitação que há nesse mundo. Como o nosso ainda tem muita imperfeição, muito mal, muito... Então, é isso aí o que, né, determina se vai ser bom ou se vai ruim. Onde estamos agora? Mundos primitivos que foi, ó, lá quando, né, houve toda a iniciação de tudo, lá nos primórdios. Ali, ó, you are there, você tá aqui, né, naquele segundo mundo, tá vendo? Ele deu uma melhoradinha, nós não estamos mais nos primitivos, nós estamos ali, ó. Mas, ó, ele ainda tá envolto numa nuvem, meio assim, tá vendo? Tá meio estranho, mas, ó, ele vai evoluir. Ali no segundo, ó, mundo de provas e expiações, né, que é a Terra atualmente. O mal, infelizmente, ainda predomina, né? Não sei se vocês sabem, mas um dos maiores comércios do mundo é o de armas. É o de armas e o de drogas, né? Seguido de medicamentos, né? Então, baseado nisso, a gente sabe ao nível que tá. Né? Se o que predomina hoje no comércio mundial é vender armas, porque olha a quantidade de guerra, é guerra aqui, é guerra interna, é guerra externa, é guerra entre países, é guerra, né? É guerra entre a gente, né? As famílias guerriam, a sociedade. Então, enfim, baseado nisso, nesse tipo de informação, olha ali onde que a gente está. Mundo de provas e expiações. Infelizmente, ainda há o predomínio do mal. Nós vamos melhorar, a gente já sabe que a gente está em transição. Que fala vigiar e orai. Vigiar e orai. Sim. Mundo agora, e aí a gente já está passando para aqui, ó, para esse período de regeneração. A gente percebe que haverá mudanças. A gente pode determinar, usando também, né, a comparação, as nossas crianças. Hoje a gente observa as crianças, elas já estão vindo assim, já estão vindo mais moldadas. São crianças que vêm mais humanas, elas já vêm mais humanizadas. Algumas já não têm tanta afinidade, por exemplo, com luta, com briga, com discussão. Elas já não querem, algumas já não querem mais se alimentar de carne. Então, tá vendo? Já tem um processozinho de evolução. Ou seja, nós já estamos aqui, ó, se a gente for observar, a gente já está entrando na regeneração. Tem pessoas, a gente vê, tem núcleos no mundo que são bem ruins, mas tem muita coisa boa também. E esses que são bons, eles também conseguem influenciar. A gente também tem que dar mérito para esse pessoal. Quem está fazendo coisa boa também consegue influenciar, né? Não é só o mal que influencia, o bom também. Então, daí também a nossa necessidade de se observar e de sempre estar progredindo e fazendo, transferindo o que é o bom, o que é o bem, né? Para que a gente contribua para essa regeneração dessa nova fase que nós vamos entrar. Quando passar esse mundo de regeneração, olha, de acordo assim, com o que vem sendo estudado, até mesmo o Chico Xavier trouxe em alguns livros, a gente talvez, pode ser que se complete lá para 2057, 2060, essa regeneração. Então assim, ó... Com fé a gente chega lá, e a gente vai ver, entendeu? A melhoria, a gente já tá vendo, né? A melhoria. Ah, mas né? A gente tem a opção de reencarnar, não é? E outra, a gente tem que... o nosso compromisso em fazer agora também, para contribuir para que seja antes, né? Quanto mais a gente fizer, a gente vai antecipar isso aí também, a gente vai estar participando dessa regeneração. Mas assim, o que Chico já trouxe
é que mesmo nesse ritmo que tá, que a gente pode estar achando que está devagar, lá para 2057, 2060, já entrou na regeneração. E aí vale também colocar que o pessoal às vezes pensa assim, há muitos vídeos na internet, né? Tem muito material, a gente encontra muita coisa, e às vezes a pessoa pensa assim, então quer dizer que não vai ter mais guerra, quer dizer que não vai ter mais briga, vai ser todo mundo bom. Não é isso. Não vai ser 100% bom, não é que não haverá mais guerra, não vai ter mais o comércio de armas, não é isso. O que Chico nos explica é que haverá um constrangimento daqueles que ainda não evoluíram. Então, diferente de hoje, que vamos usar, por exemplo, um conceito que pode ser normalizado, da corrupção, a gente sabe que é comum. E a gente sabe que muitas pessoas se corrompem financeiramente na política e elas não se constrangem com isso. Rouba ali, ó, tá tudo bem, não tem vergonha. Hoje a gente sabe que muitas pessoas não têm vergonha de fazer isso, de roubar da merenda da escola, de roubar da saúde pública, né? A gente sabe que as pessoas não têm vergonha de, às vezes, são várias, né? Não vamos entrar nesse âmbito. Mas, enfim, o que vai acontecer na regeneração? Não vai ter mais isso? Não, vai ter isso. Só que quem faz isso já vai ter aquela vergonha, ele vai se constranger, porque a maioria já vai estar um pouco melhor. Então, aí na observação, sabe quando já fica aquele apontamento? Poxa, para mim, sabe, não tá legal, eu tô fazendo isso, não tá bom. Eu acho que eu tenho que melhorar, porque a maioria já está fazendo diferente de mim. Então não é que vai chegar lá na regeneração e não vai ter mais corrupção. Vai ter, mas vai ser menos. E a pessoa que se propõe, que se expõe a isso, ela vai se constranger, ela vai se envergonhar, sabe? Ela já não vai querer ficar divulgando, tanto como o pessoal hoje em dia faz, que a gente sabe, né, que na internet, rede social, é normalizado. As pessoas falam que é assim, elas dão um jeitinho delas, né? Então, no mundo de regeneração, já não vai ser legal você dar esses jeitinhos, né? Porque a maioria, o exemplo da maioria já vai estar acima. Então aí você já vai se constranger com isso. Após a regeneração, esse daí eu não sei nem falar quando vai ser. Isso aí não tem previsão ainda. Aí é o Celeste. Aí, gente, ó, vamos por partes. Não vamos nem mexer com aquele último ali. Olha, aquele ali é só Cristo mesmo. Que ali não dá nem para mensurar. A gente sabe que é bom, né? É o nosso objetivo, mas a gente está bem distante disso, né? A gente está caminhando para isso, vamos aos poucos, mas vamos focar na regeneração. Depois a gente pensa nos mundos celestes. Bom, aqui acabou a primeira aula, ali tem link, como a gente sempre fala, né? Link para doar para o brechó, link para livraria, tem tudo. Tudo que vocês precisarem ali, ó, escaneou o QR Code e dá acesso.